noite a todos e todas. É uma alegria, né, para nós estarmos mais uma vez aqui para estudarmos juntos, né, conversarmos e refletirmos. E é bom quando a gente faz isso entre amigos, né? Entre pessoas como nós, que estamos no esforço, na tentativa de nos melhorarmos, né? Então, vamos lá, estamos aqui. Não é um assunto assim, né? Parece muito agradável, mas a gente precisa falar dos assuntos desagradáveis também. Quando a gente começa a falar sobre isso, as coisas tendem a melhorar, né? E a gente relendo algumas passagens do Evangelho, algumas passagens de Paulo, né, que diz assim, confessai-vos uns aos outros. Né? Naquilo que Emmanuel também acrescenta para nós aqui no livro Vinha de Luz, ele vai dizer que isso nos ajuda, né? Nos melhora quando a gente se coloca na posição de humildade, porque aquele que reconhece o erro é aquele que se coloca na posição de humildade, né? De não resistência ao mal, porque quem de nós está, não é? Isento, quem de nós está imune, isento não, imune, vamos colocar assim, de cometer alguma falha. Atire a primeira pedra. Então, o assunto está no livro As Dores da Alma. O Hamed fala sobre 2 pontos de vista, né, sobre a culpa. Quem quiser ler mais a miúde, ele vai trazer, né, uma culpa, aquela que a sociedade acaba por nos impor e que nós vamos absorvendo no dia a dia. E a Joana de Ângeles também fala sobre isso, em culpa e consciência, e que nós vamos nos envolvendo, né, nos padrões que a sociedade nos impõe. E aí, se a gente não corresponde a esses padrões, né, nós acabamos por gerar, além de ansiedade, né, essa questão do sentimento, dessa questão da culpa. Eu não consigo, né, a culpa é minha, isso pesa sobre a gente. Tudo que a gente, né, não caminha junto ou não obedece, né, a determinados padrões de comportamento ou a determinadas situações que nos são colocadas pela sociedade, seja de um emprego X, seja do casamento Y, seja do filho W, né? Estão falando aqui as letras do alfabeto, a gente, né, entra nesse processo. Né? Onde foi que eu errei? A culpa é minha. Né? E a gente veste essa situação, a Joana de Ângeles chama de carantonha, né? Veste essa situação pesada, assim, que nos deixa amargos às vezes, né, diante das situações. E aí hoje a psicologia, né, a gente ouvindo, né, a gente não é especialista, não somos formados, então aqui é só conversa mesmo, né, só senso comum. Mas nos diz que nos tira esse sentimento, né, de peso, dessa culpa que a gente carrega há séculos, às vezes, também por imposição dos pensamentos ou das atividades religiosas que a gente exerceu, que a gente teve, né, de outras religiões. Então, pecado e castigo, pecado e punição, né, culpa e castigo, a gente foi processando isso. Na doutrina espírita, a gente encontra um momento vamos pensar, de libertação, né? Tira da gente esse peso. A gente erra. Tudo certo, né? Erramos. E agora, a partir daqui? E a gente continua. Senão, Paulo não seria, né, o que ele é para nós hoje. Não seria esse arauto,
né, de amor, de verdade, de condução dos ensinamentos de Jesus. Ele tinha ficado lá porque ele matou vários cristãos, ele matou Estevão, ele perseguiu, né, mas dali para frente, quando ele, né, se coloca de consciência liberta e reconhece Jesus como a verdade, a vida, Paulo se liberta, e aí é esse luzeiro para nós, né? Esse facho de luz que a gente, que divulgou a doutrina de Jesus e que continua sendo um arauto da verdade. Pedro, né, naquele momento em que ele nega Jesus, ele podia ter ficado lá parado. Ai, meu Deus, neguei Jesus e agora eu disse para ele: Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Eu amo, sim, Senhor. O que mais você quer que eu fale? Mas no momento, né, de fraqueza, ele, né, nega, ele diz: não conheço. Então, ele pega isso, transforma isso em bem. E as nossas vidas também são assim. Até hoje, para nós estarmos aqui hoje, nós também já vencemos muitos caminhos. Nós também já percorremos muitas estradas, né? Então, vou pegar um trechinho aqui para a gente, né, fazer uma contextualização. Uma companheira aqui falando sobre a culpa, ela disse que hoje a questão da culpa tornou-se mais abrangente de acordo com a ideologia vigente. É aquilo que a gente estava falando. No capitalismo, somos culpados se não juntamos o capital, né? É uma questão de fraqueza. E o que é a culpa, né? A culpa é você não ter dado conta de alguma coisa ou você ter cometido alguma coisa, algum erro, alguma atitude que não é condizente com aquela que todo mundo faz ou deveria fazer. Né? No direito penal, o culpado, né, é aquele que recebeu lá uma condenação, foi julgado, né, e no final de um processo ele vai receber uma condenação. Ah, ele roubou, então ele está inserido num artigo do Código Penal, né, que é o 155, né, um dos artigos que fala sobre o roubo. E aí, no final do processo, se todas as provas carreadas para o processo, né, forem verdadeiras, ele é culpado, ele tem uma sentença e ele tem uma pena, ele é culpado. Mas a gente também usa, né, o crime culposo ou o crime doloso. Doloso é aquele que teve a intenção. Então, até no direito, né, humano, vou colocar assim, né, do direito penal humano, a gente obedece às regras de culpabilidade, de intencionalidade. Ou seja, mais gravoso será aquele crime quando você tem a intenção de praticá-lo. Menos gravoso quando você deu aso àquilo, você cometeu aquele crime, mas você ou não sabia, ou você não pensou naquela hora, ou você estava premido de uma forte emoção, por exemplo. E aí tem atenuantes e agravantes. Quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus em relação a gente vai colocar para nós aquilo que a gente precisa, mas vai dar vamos pensar assim, vai dar muita chance para a gente se desobrigar, né, dessa relação. E que a gente, eu não gosto dessa palavra culpa, né, eu prefiro usar a palavra responsabilidade. Foi responsabilidade sua ou foi irresponsabilidade não ter feito determinadas coisas, né? Porque a culpa parece que ela já está tão pesada, parece que é como se você jogasse um peso mesmo, né, sobre aquele que fez alguma coisa que não deveria ter feito. Eu fui falar com o Johan, foi ontem, eu acho, sobre o controle da televisão que está quebrado. Mais um dos 3, 4, né? E aí ele falou, mas não foi minha culpa. Eu falei, foi sua responsabilidade, porque você deixou cair várias vezes, não tomou conta dele. Então, você acaba tirando essa questão da culpa,
eu sou o pior das criaturas. Não, mas é preciso que nós também tenhamos a noção, e uma noção clara de responsabilidade. Até onde que vai isso? Até o esforço que você fez para que aquilo não acontecesse ou acontecesse. Então, depende da gente, né? Da nossa responsabilidade. Quando a gente troca a culpa por responsabilidade, a gente interage melhor com essa situação. Eu perdi o ônibus. Foi sua culpa. Responsabilidade, né? Vou deixar essa coisa tão pesada. É a minha responsabilidade, mas tudo bem. Eu posso pegar o próximo. E às vezes a gente se mortifica por determinadas situações que a gente poderia ter feito diferente, mas não fez. Paciência. E aí é preciso exercer também uma questão de auto-perdão. Sem isso, a gente constrói uma situação de cristalização. E cristalizar-se em determinadas ideias, pensamentos, sentimentos, não é uma coisa boa. Porque para depois a gente tirar isso, vai demorar também. Vai precisar de tempo para isso se desgastar. Talvez vai precisar de doença para isso sair. O que são as doenças? Muitas delas são processos de culpa que estão dentro da gente que a gente não conseguiu retirar. E elas saem de alguma forma. Não tem jeito, né? O perispírito vai dar conta disso. Então, a gente precisa trabalhar de forma responsável, né, com as nossas questões, de ter prudência. Se você trabalha com as questões de prudência, o que vai acontecer? Menos situações em que você vai se sentir culpado, vai se sentir que você fracassou diante daquilo, que você não fez o que deveria ter feito, que você vai colocar para você um peso maior, talvez, do que aquilo que aconteceu. Mas você vai olhar para aquilo, por isso Kardec nos diz, né, sobre a doutrina espírita, trabalhar com a razão. É preciso que a gente saia da posição de crianças ainda diante das coisas, de infantilidade, porque a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, que as coisas caiam do céu, e do céu só chuva, né, dizem. Pode ser algumas pedrinhas também, né, de granizo, de vez em quando, está muito quente. Mas, enfim, a gente tem que parar com isso. Por quê? A gente tem que crescer, tem que amadurecer. Eu fiz sim. Gente, quem fez isso daqui? Eu fiz, gente. Eu não sabia que era assim e eu tomei essa decisão. Paciência. Não foi a melhor decisão, mas foi que eu tomei. E aí a gente vê o que pode fazer depois disso, né? Então, a companheira diz assim, no capitalismo, somos culpados se não juntamos capital. O fracasso consiste em não ter sucesso nos negócios, nos estudos, na empresa, no consumo. Se a gente não vai bem numa prova, é culpa da gente, né? A gente coloca isso com muito peso. Jean-Yves Leloup, não sei se é assim que se lê, padre francês, autor do livro Normose, a patologia da normalidade. Criou um conceito bastante interessante para definir o contexto atual. Chamou de normose tudo que é aceito socialmente como sendo algo normal, mas que, no entanto, causa sofrimento, patologias e até mesmo a morte. As relações fluidas, o consumo exacerbado, a busca pelo padrão de beleza ideal, pelo sucesso, pelo poder e etc., faz com que boa parcela da população sofra, e é verdade, né? Gerando sintomas de difícil solução. Somos culpados por não conseguirmos atingir a meta proposta dentro desse padrão de normose atual e buscamos encobrir a culpa, e buscando encobrir a culpa, nós usamos máscaras sociais que nos fazem parecer. Parecemos não errar, parecemos ter, parecemos ser, e a gente parece feliz, né? No Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Nas fotos de perfil, todo mundo está, né? Belo, bonito, magro, tal, né? É isso. A gente passa um filtro lá e não tem ruga, não tem nada. Não é verdade? O que você falou? Bem na fita, isso mesmo, muito bem na fita.
E aí, ela diz, nós só parecemos, todos erramos, nada possuímos, né? Uma vez que tudo pertence a Deus. E nesse caminho, nem sequer tomamos conhecimento de quem realmente somos. Salientamos ainda, se por um lado temos a questão da culpa como produto social, não é menos verdadeiro que temos tido contato há mais de 2000 anos, com outras reflexões de pensamento que nos trazem reflexões sobre a situação do apego à matéria e o descaso com as questões do espírito. E hoje, graças a Deus, a gente tem, através também das mídias sociais, das redes sociais, muitas coisas, né? Muitas coisas boas, os filósofos voltando, né? A gente tem o Karnal, tem outros filósofos falando, Portela, a monja Cohen, né? E tantos outros, o Divaldo, e tantos outros que acabam sendo influenciadores, né? De opinião e que trazem reflexão. Essas pessoas, psicólogos, Haroldo Dutra, como é que ele chama? Rossandro, né? Quanta coisa boa está trazendo de reflexão para a gente. E a gente, né? Isso é ajuda. Isso é para a gente se autoajudar. Então, a gente também não pode dizer assim, a gente não está recebendo ajuda. Talvez a gente tenha que saber procurar e ouvir. Tem muitas coisas na internet, não só sobre a religião, mas sobre as ciências, a psicologia, né, a pedagogia, tantas outras, está à nossa disposição, né? Depende da gente. E aí ela diz ainda assim, portanto, embora mergulhados numa ideologia marcante e opressora, porque nós criamos esse modelo de sociedade. Nós criamos esse modelo, nós construímos ao longo do tempo esse modelo. Vamos ter que reformular isso, vamos ter que reestruturar isso, né? A partir das nossas próprias ações. Mas isso demanda tempo, isso não acontece de uma hora para outra. Né? A sociedade, ela caminha para frente, é progressivo. Então, a gente imagina que o futuro, né, as novas gerações vão vir com ideias muito melhores do que as nossas. Né? Eles dizem que em 2040 nós vamos ter o uso de carne animal, por exemplo, muito reduzido. Vai ter uma grande quantidade de carne vegetal. Isso é um bem. Não é? Isso a gente reduz um monte de coisas, não só a morte dos animais, né, a crueldade, né, com os animais, esse negócio de confinamento, mas a gente reduz na natureza efeito estufa, a quantidade de gasto de água, então a gente melhora a qualidade de vida da população do planeta. Isso é uma atitude nossa, sustentável. E a gente está sendo convidado a exercer, executar, a fazer, né? Por quê? Porque já tem várias receitinhas maravilhosas lá de carne de soja, de carne vegetal, de substitutos, né? E isso é muito legal. Isso muda a nossa, né? Muda o nosso jeito de viver, o modus vivendi, muda. E essa mudança faz também com que a gente dê um salto de qualidade na nossa encarnação. Isso é uma coisa, né? Além das leis que protegem os animais, além das leis que protegem o ser humano, que estão cada vez mais refinadas, cada vez mais especializadas, né? Seja da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, da violência doméstica. Então, a gente tem crescido. Se a gente fala assim, a violência ainda está muito grande, a gente ainda tem muitos altos índices de violência, seja de que forma for, mas a gente caminha numa crescente, graças a Deus, né? E aí ela diz assim, a culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, seja material ou moral, a si mesmo ou a outrem. A consciência do erro traz-nos sofrimento, e tal sentimento pode ser vivenciado de duas formas, saudável ou não saudável, patologicamente. E nem sempre aquele que cometeu aquele erro, vamos pensar,
Alguém que se destemperou, que ficou nervoso e bateu no outro. Cometeu alguma coisa que não era legal, não é? Isso aí, inclusive, pode ser punido, né? Uma agressão física, enfim, está no Código também penal. E aí você comete, dependendo do grau, vai até preso, porque se for uma lesão grave, pode ser uma lesão leve, está lá no 129. Então, o que acontece? Você se arrepende, poxa, eu não queria fazer aquilo, minha cabeça estava quente, ou então a pessoa bebeu, a pessoa está fora dela, e aí ela comete aquilo, mas ela não, né, reflete, se arrepende, não vai deixar de reparar aquilo de alguma forma. Mas aquilo pode ficar nela e ela não conseguir se desvencilhar daquilo. Ela vai pedir desculpas, ela vai pedir perdão, mas ela também precisa se auto-perdoar. Ela precisa se reconhecer na condição humana, falível, imperfeita. É isso que a gente precisa. Ela não, a gente. Precisa se reconhecer na condição humana. Eu tinha 20 anos e eu abortei. Vamos pensar, alguém que fale isso, né? Depois de passado o tempo, eu reconheci que aquilo não era legal. E aí? Vem o remorso, vem o arrependimento. Como diz o Chico, dá para a gente voltar atrás e fazer um novo começo? Não, não dá para apagar. Mas dá para a gente refazer e que tenha um novo fim, não é? Eu conheço, né, uma pessoa que isso aconteceu com ela, mas no futuro ela recebeu um filho que veio de outra mãe, né? E que ela conseguiu resgatar isso, porque a gente conversava, eu falava assim, com certeza, ele é o retorno daquele que não foi, né, acolhido naquela época. Então o remorso está ali, né? Mas você precisa trabalhar de outra forma, precisa reconstruir. Reconstruir dá trabalho. Por quê? Quando um tecido esgarça, corta, perde um pedaço, rasga, a costura que vai ser feita não devolve ao tecido a mesma coisa, não é? Então, são os remendos. A vida é assim, a gente vai costurando, mas graças a Deus, e pelas agulhas, né, da consciência, do entendimento, de vários fatores, a gente vai costurando isso, que a gente vai, né, destruindo, e que a gente precisa consertar depois. Tem uma historinha do... Esqueci agora o autor, não é o Clóvis Tavares, não sei, da evangelização, que ele diz assim, né? Ele via que o filho fazia coisas ruins, era malcriado, e aí ele chamou o filho um dia e falou assim, olha só, cada vez que você fizer uma má ação, nós vamos pregar um preguinho aqui, colocar um preguinho nessa tábua, chama até a tábua. E aí iam colocando os preguinhos. Com o tempo, o menino foi vendo que aquela tábua estava cheia de pregos. E ele falou, voltou para o pai dele e falou assim, pai, eu agora não quero fazer isso mais não. Como é que eu faço para tirar esses preguinhos da tábua? E aí o pai dele falou, então, cada vez que você fizer uma boa ação, a gente vai arrancar um preguinho. E eles foram tirando os preguinhos, ele foi fazendo boas ações, até que ele tirou todos os preguinhos da tábua. Mas o que aconteceu com a tábua? A tábua ficou com a marca dos preguinhos. Então ele disse para o filho assim, então, as nossas ações, elas nos marcam. Né? E aí a gente pode jogar, trazendo, né, contextualizando com o Livro dos Espíritos, que as nossas ações marcam o nosso perispírito. Quanto mais elas são fortes, mais marcas elas deixam. E a consciência culpada, que vai nos levar para os infernos, que a gente ouve falar, né, do mundo espiritual, os lugares de sofrimento. Quem é que leva a gente para lá? Quem é que constrói esses lugares? A consciência culpada. Ela que constrói. Então, é preciso que a gente trabalhe muito bem esses sentimentos, para que a gente se liberte deles. Senão a gente vai ficar escravo por muito tempo, até que a gente consiga, por processos dolorosos, sair, tirar. Quem cria as doenças? Nós mesmos.
né? Essa consciência de culpa. Mas aí a gente pode trabalhar no sentido assim, se a gente entende que a culpa, né, esse processo é uma condição que a gente enxerga aquilo que a gente fez, ou tem consciência daquilo que a gente fez, o arrependimento. Mas o passo seguinte do arrependimento, que é a reparação, é que vai desfazer, que vai ser a borracha para a gente poder ir apagando isso ao longo das nossas encarnações. E aí é preciso reencarnar. Então, encarnados e desencarnados, desencarnados presentes, temos que reencarnar, temos que voltar. É preciso passar a limpo a história, preciso reescrever de novo. E só essa borracha da reencarnação pode fazer isso, porque é um novo corpo, né? É uma nova possibilidade, com o esquecimento do passado. E aí a gente vai lá no Evangelho, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Porque os aflitos são aqueles que já entenderam o processo e já pediram a reparação. Por isso a aflição, por isso as dores, não é? Só rapidinho para a gente fechar o pensamento aqui. Então ela diz assim, a culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, né, a si mesmo ou a outrem. Chamamos de culpa saudável aquela que nos leva ao arrependimento sincero e que, embora revestida de dor, impulsiona o ser à reparação. Tem coisa que custa sair, depende da gente, depende da vontade, depende da maturidade do espírito, depende do esforço que ele faz. E, às vezes, ainda assim é difícil. Mesmo que seja um ato, às vezes, não causou prejuízo a outro, causou a gente mesmo um prejuízo material. Prejuízo material, então, a gente sofre muito, né? A gente sofre demais. Por quê? Ou pela imprudência, incúria, imprevidência nossa, mas a gente, né, assim, é como se a gente se penitenciasse, né? Sabe aquelas pessoas que se batem, né? Que saem nas ruas, naquelas procissões, porque eles estão tirando a culpa, e aí o corpo fica todo marcado, né? O corpo apanha horrores, para que a consciência possa, né, se libertar, que o mal é doloroso, e é preciso que haja uma dor, às vezes, tão grande quanto, para que a gente possa se libertar disso. Isso é um mecanismo, né? Isso é um mecanismo até da consciência, né? Você quer sair daquilo, mas você não sabe como. E aí você se mata, você mata o corpo, você mortifica o corpo, como se ele fosse o culpado, quando, na verdade, ele não é, né? O responsável somos nós, espíritos. Na origem da palavra, o arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária, oposta àquela tomada anteriormente. E origina-se do grego metanoia, meta-mudança, noia-mente. Por isso, paranoia, né? Arrependimento quer dizer, portanto, mudança de mentalidade. Então, errei. Não tem mais jeito. Não é ótimo, não é maravilhoso, mas eu preciso dizer assim, errei. Não tenho o que fazer agora. E não tenho o que fazer com isso, mas eu posso dar conta das coisas daqui para frente. E aí, como que eu vou proceder? Né? Porque, em alguns casos, né, o que me ocorre hoje é no caso de alguém que, por exemplo, das mães do Chico Xavier, que ela estava de bicicleta e o filho cai da bicicleta e morre, né? Alguma coisa no sentido assim, você está de carro, a criança sai do carro e você não viu e atropela e mata a criança. São fatos terríveis, avassaladores, né? Como se fossem tsunamis. Mas aí você também tem escolhas a fazer, né? Ou você segue para frente, ou você paralisa ali e também não dá conta daquilo. E a gente vê isso acontecer. Quantos de nós não estamos paralisados em situações que aconteceram há séculos?
E a gente ainda não deu conta disso. Muitos de nós. E isso é por conta da consciência culpada. Espíritos que vêm nas reuniões de desobsessão. Já saíram daquele processo, mas ou eles estão perseguindo ou eles estão se sentindo perseguidos, porque eles ainda não saíram daquele momento. E aí o esclarecedor, o doutrinador, aquele que vai falar, ele vai dizer: meu irmão, você não está mais lá, não é? Você agora está em outro lugar, em outro momento. E traz ele para a razão, para ele poder respirar. Mas fulano me matou, fulano fez isso. Mas você morreu? Não morreu. Acolhe, mas precisa informar aonde ele está naquele momento, para que ele saia daquela consciência. Mas eu matei. E aí está aquilo perseguindo, né? Aqui no Céu e Inferno, tem uma passagem de um espírito que não foi evocado, mas ele chegou numa reunião e ele já chega assim, de uma pessoa que era médium, percebeu a influência do espírito, e ele chega já assim: piedade, piedade, eu vos suplico, livrai-me desta visão odiosa, dessas imagens horríveis, desse sangue, de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Isso é uma consciência culpada. Isso é uma consciência que está dilacerada. Mas com quem que ele encontra? Com as vítimas. Mesmo que elas não estejam ali, a consciência dele vai dizer para ele que elas estão o tempo todo. Então, muitas vezes a gente reencarna e traz isso para a encarnação. São pessoas que perseguem a gente às vezes não sabe. Por quê? Porque é a nossa consciência nos acusando daquilo que a gente fez. Não só daquilo que a gente sofreu, porque às vezes a gente se coloca na condição de vítima, mas muitas vezes os nossos medos, as nossas paranoias são oriundas daquilo que a gente fez sofrer os outros. E se a gente sabe que sofreu, a gente está com medo de sofrer também, não é? Remorso, a culpa está ali. E que a gente precisa se libertar disso. Vós que estáis aqui, que me escutais, vós sois almas boas, caridosas, sim, eu vejo. Tendes piedade de mim. Eu suplico. Pedis a Deus para retirar esse horrível espetáculo da frente dos meus olhos. Ou seja, esse inferno que ele está vivendo, foi ele mesmo que deu, né? Que criou, né? E ele fala da guilhotina. Então, eu imagino que ele deve ter sido daqueles que estava lá na guilhotina, né? Então, ele está vendo aquilo, está vendo aquele sangue, está vivendo naquilo. E aí, o que vai fazer? O doutrinador, o esclarecedor, vai retirá-lo daquele ambiente até que ele possa se recompor. Primeira coisa, arrepender. Entender que aquilo não era certo de fazer, né? Do sofrimento. Depois, na frente, ele fala, isso aqui está no capítulo 6, ele fala que Deus coloque para mim, né? Ele já tem consciência disso numa próxima vida, das vítimas que ele, né, causou o dano. Então, ele já está pedindo para ele reparar essa situação. E aí a companheira continua dizendo assim: temos então no processo saudável o primeiro diagnóstico do erro. Sem este, impossível seguirmos adiante, sem acumularmos mais débitos. Pessoas que se mantêm com a consciência adormecida, ao acordar, resgatam dores maiores, acumuladas devido à cegueira espiritual em que se comprazem. Importa ressaltar que nenhum filho está à margem do amor do Pai Celestial. Então, todos nós teremos, né, oportunidade de resgatarmos daquilo que nós, deliberadamente ou não, fizemos, causamos a gente mesmo aos outros, né? Então, esse processo de culpa está relacionado com a questão da reparação, né? É intrínseco, né? Está junto, faz parte desse processo de recuperação.
Todos temos, em diversas oportunidades e em variados contextos, contato com as verdades do mundo maior. Preciso é que a boa vontade surja no cenário, sob risco de ficarmos derrapando na estrada evolutiva além do necessário, colhendo dores tardias. É preciso que exista o arrependimento sincero, ou seja, a mudança de mentalidade. Mas a gente tem medo, né? Quantos não reencarnam, não reencarnaram ainda porque eles têm medo, né? Descer para a luta, para o fight da Terra, não é tarefa fácil, né? Não vou dizer que nós somos os melhores, mas a gente tem um pouquinho de coragem. Por quê? Porque a gente corre risco de errar de novo. E corre esse risco, por quê? Porque nas nossas vivências desavisadas, irresponsáveis, a gente vicia a nossa vontade, né? Vicia os sentimentos, se corrompe. Então, a gente gosta das coisas fáceis, não quer ter muito esforço, a gente, né, se compraz com determinadas situações que já não precisava mais, porque é a lei do menor esforço, a gente quer sombra e água fresca. Se a gente ganhar na loteria, tem gente que joga sempre, mas se a gente ganhar na loteria, talvez não seja a melhor coisa que nos aconteça. Não é? Ganha na loteria e perde, né, a encarnação. Acontece. Pode acontecer o contrário? Pode, mas Deus, sabendo que a gente, né, precisa, nos priva de determinadas situações. Às vezes é o que a gente precisa, só o necessário, né? Primeiro é o corpo, depois a alimentação. Tem um caso aqui, né, no livro Ação e Reação, eu convido, né, a todos a lerem, Débito Aliviado. O livro, a gente vai lendo, né, gente? Tem muita coisa para ler, né? Fala a verdade. Às vezes a gente fala assim, não, a gente não vai dar conta, né? Uma encarnação é pouco, graças a Deus a gente reencarna várias vezes, né? Tem que aproveitar bem o tempo. É sobre o débito aliviado. Só para a gente ter ideia do que é esse processo quando a gente toma consciência dele, mas ainda assim a gente não... vamos pensar... não se perdoou, não foi preciso que a gente tenha compaixão com a gente, sabe? Para a gente não é coitadinho, não é se vitimizar, não é dizer, nós somos coitados, que a gente sofre, porque isso aconteceu. Gente, isso acontece com as pessoas e há coisas que acontecem ainda muito piores, né? E a gente não é coitadinho, a gente é filho de Deus. Mas ele diz assim, né? Em nossos estudos de lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamos-nos em companhia de Silas, ouvimos-lo em preciosos comentários do Evangelho. Falara com maestria, arrancando lágrimas. Mas o estágio de prova que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ou seja, ele trazia na pele algumas úlceras, né, algumas situações. Eczema, né, que ele chama, é aquelas coisas vermelhas da pele, né, que quase que vai dando ferida. Ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Além disso, acanhado e tristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Doce velhinha desencarnada beirou-se de nós e falou, afetuosa: assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Adelino estava encarnado.
Noto mais incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Sim, respondeu Silas cordialmente, porque pensa ele na necessidade dos outros, sem referir nas necessidades próprias. Druso, que é um orientador, assessor, esclareceu: 2 dos nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente. Esteja tranquila, por rei, em breve estará plenamente restaurado. Alguns instantes, do afastamento da senhora, apareceu o simpático rapaz, que rogou também: peço vênia para solicitar valioso obséquio. Meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira, pelo muito que auxilia os outros. E aí pediu assistência para ele. Silas acolheu a petição. Descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal e desceu para o próprio asilo. Então, a gente está percebendo que o Adelino é uma pessoa querida, não é? Todos que estão ali estão pedindo por ele. São os desencarnados e ele encarnado, né? E o efetivamente serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão. Disse-ia, observou Hilário, que todos os tarefeiros em trânsito nessa casa são devedores do irmão sob nossa vista. Sim, os créditos de Adelino são realmente enormes. E aí foi falando do Adelino. Em face da simpatia que Adelino despertava, acercamo-nos dele. Era curioso pensar, no primeiro encontro, que sentimos pronto a partilhar-nos as tarefas. Fim do serviço, Silas e nós, acompanhamos-no ao reduto doméstico. Silas deu pressa em dizer: Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. E a resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava a prova perante as quais cabia respeitosa discrição. Enquanto mãe e filho se entregava a doce entendimento, Silas se fez penetrar em aposento próximo. Loura menina de 9 a 10 anos, ao lado de 2 petis, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam. Esta é Marisa, filhinha do correio, de quem a mãezinha se distanciou há 6 anos. E ele ainda tinha mais 2 pequeninos, Mário e Raul, enjeitados, que Adelina abraçou por filhos do coração. E mais tarde, ele recebeu mais um filhinho, Mas onde estava essa história, Adelino com a pele, em úlceras, em sofrimento, não tinha mais a esposa, tinha que cuidar dos filhinhos, tinha dificuldades financeiras e todos desencarnados, Iam ali pedir por ele. Por quê? Era um bondoso, era aquele que estava ali pronto para o trabalho. Mas, aí a gente vai descortinar o véu, que é do esquecimento que aconteceu, e aí eles vão dizer o que aconteceu com Adelino. Em outra época, o pai casou pelas segundas núpcias, só que ele se apaixonou pela esposa do pai. E eles 2 tiveram um relacionamento. Tramaram a morte do pai. E o que aconteceu? Colocaram fogo, com o auxílio de mais 2 pessoas, incendiaram o pai. Então, ele morreu queimado. E aí, quando ele desencarna, ele vira o obsessor daquele, filho. O filho, por fim, por muitas dores, desencarna. E é isso que nós vamos encontrar o Adelino agora. Em nova romagem na Terra, consciente dos seus erros. Consciência já liberta, mas se por conta daquele fogo que ele colocou lá no pai, ele trazia na pele aquilo que ele fez o outro sofrer. Então, aquelas feridas abertas na pele era aquilo que ele tinha, a ação que ele cometeu lá em outrora. E vinha para reparar, para expiar, e a gente sabe na doutrina espírita que é a expiação. E nesse caso, a gente vai lá no Evangelho, a dor é um remédio.
que Deus envia os seus eleitos. Poderia parecer que na atual encarnação o Adelino, coitado, não é? Estava cheio de chagas pelo corpo. Mas, se nós pegarmos o passado e agora, este era um espírito já grato aos céus, a Deus, a oportunidade de reencarnar e trazer na pele aquelas chagas. Por quê? Porque ele estava quitando os débitos lá de trás. Por isso que no Evangelho diz. Então, em meados do século precedente, Adelino era filho de um bastardo jovem, muito rico, que o recebeu das mãos da genitora, escrava, que desencarnou trazê-lo à luz. Então, ele não só perdeu aquela oportunidade, porque naquela encarnação, naquela oportunidade, ele desfez, desconstruiu uma relação paterna, de pai e filho. E aí, nessa encarnação, ele não tinha nem a família e nem mais a esposa, porque ele também retirou daquele pai aquela oportunidade. Então, era um resgate complexo, mas que ele, nessa vida, estava cumprindo, com todas as, vamos pensar assim, com tudo aquilo que ele podia, ele estava resgatando. E, por último, além dessas crianças que ele tomava conta, que uma era a esposa, a esposa do pai, que havia reencarnado, que ele recebeu como filha. Outros 2 eram os comparsas, que ajudaram no crime, porque foi um crime que ele cometeu quando ele assassinou o pai, e ele receberia o próprio pai, nessa relação, como filho também, ia ser deixado ali na porta dele e ele ia acolher, para que esse resgate aí tivesse completo, numa encarnação. Então, quando ele sente essas chagas, essa doença, olha, ele diz assim, isso é quando ele desencarna. Ele foi para a Europa, quando ele é lá atrás, ele vai para a Europa, ele quer esquecer aquilo. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor, constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em burros de martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira. Então, esse processo aqui é esse processo de culpa. Quando ele se vê diante daquilo que foi feito, da consciência, quando a consciência se amplia um pouco mais e você está em si, vamos usar o que a gente diz aí popularmente, caiu a ficha. Caiu a ficha e aí era tarde demais. Mas para a providência divina não há tarde demais. Nós estamos avisados de que sempre há tempo para todos nós. E mesmo uma encarnação cheia de dores e dificuldades, é possível, é provável, é possível, é certo que a gente vai voltar, para a mesma cena, para o mesmo palco, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, para dar conta daquilo. E aí a doutrina espírita, que é uma bênção nas nossas vidas, ela nos diz que a gente precisa vencer isso sem reclamar, e aí entra a resignação. Então, quando a gente se veja em dificuldades, em desafios, pensemos por que a gente está vivendo esses desafios, por que a gente está vivendo essas dores. Porque elas não chegaram para a gente, não caíram de paraquedas. Não foram entregues na nossa porta
por endereço errado. Todas elas vieram para o endereço certo. Foram endereçados a Maria Rita nessa encarnação, entregues, né, ou numa caixinha, ou numa cartinha, mas não tinha jeito, foi para mim mesmo, meu endereço está certinho, estava anotado certinho. Não, correio não errou, correio divino não erra, não é? Entrega para a gente as coisas boas e aquelas não boas, porque Deus é Pai misericordioso, bom e justo. E a justiça divina, ela é muito maior do que a justiça terrena, muito mais apurada, né? Tão bem apurada, né? E tão misericordiosa, que é até redundante a gente falar assim, que os débitos, eles são, esse capítulo Bem-aventurados aflitos, vale muito a pena ler todos os capítulos do Evangelho, né? Mas vai dizer das causas atuais, das causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, né? E aqui, ó, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita quando senão quando puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Não tem jeito, a veste nupcial, né, do festim de bodas, é a nossa vivência aqui na Terra e nos outros mundos, né? Mas nesse de provas e expiações. Para a gente alcançar os mundos felizes, que é o próximo passo depois da regeneração, a gente precisa se despir do homem velho, precisa reconstruir, né, os nossos hábitos, formar bons hábitos. Kardec fala do processo educativo, que é da gente verdadeiramente mudar, né, trocar e colocar bons hábitos no lugar dos ruins, dos maus hábitos. Só assim a gente vai avançar, não é? E aí ele diz aqui que a gente, ó, o homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Então, se eu hoje vivo a 100ª parte da minha dívida, imagina, né, quanto que é essa dívida. Eu vos darei quitação de todo o resto, sereis livre. Mas é preciso que a gente viva com dignidade, né? Verdadeiramente tendo consciência disso. Ah, Rita, a gente ainda não tem consciência total. Sim, pede a Deus. Eu tenho até medo de pedir, porque eu falo, ah, meu Deus, qual prova que eu vou ter que passar se eu pedir para eu deixar de fazer certa coisa? Será que eu estou pronta para fazer? Eu não sei se eu estou pronta. Né? A verdade é essa, a gente não sabe se está pronto. Mas aí a gente pede a Deus, né, os bons espíritos, que a gente possa se aprontar, né, que a gente possa construir isso. E está tudo bem dizer isso para a gente. Amanhã a gente consegue. Eu quero acordar às 6 horas da manhã, mas eu não consigo ainda. Acordo às 6h30, 7 horas. Tudo bem, a gente tenta de novo. Isso é um exemplinho bem pequenininho de como é difícil a gente construir hábitos. Como é difícil, né, a gente mudar determinadas coisas e mudar os pensamentos também. Então, que a gente possa se libertar ou ir se libertando desses processos de culpa e pensar que Deus é misericordioso, bom e justo. E nenhum de nós está à margem da justiça, da bondade de Deus. Que Ele nos envia para a Terra, mas Ele não deixa a gente sozinho. Que manda a família, que manda o anjo da guarda, anjos encarnados e desencarnados, que manda os amigos. A doutrina, então, né, esclarecedora para nós. Que nós possamos, então, confiar plenamente nisso, verdadeiramente, e estarmos mais leves no dia a dia, sem colocarmos em nós fardo maior do que aquele que a gente, né, precisa carregar, mas também de não colocar sobre os ombros dos outros. Também fardos, né, maiores. Se eles erraram, nós também erramos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e
nos proteja, né, das nossas próprias dificuldades.